Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso podcast, o nosso legado, nesse podcast que vem contando a história do Grupo Águia Branca, que ao longo de 79 anos tem evoluído, tem crescido, se desenvolvido e desenvolvido as pessoas e a sociedade que está inserido. E essa história do grupo a gente conta através da história das pessoas, né, que o nosso legado do grupo é feito através da construção de diversos legados de cada um de nós, né? E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com André Nunes, né, que trabalha conosco, ele é o nosso gerente de vendas da Curumá Vitória, né? Eu também estou super curioso para conhecer a história do André, né? Apesar da gente trabalhar no mesmo prédio, mas a gente acabou se encontrando um pouco, porque ele está lá há pouco tempo e eu tenho viajado muito recentemente. Então, André, seja bem-vindo para o nosso podcast. Dá um oi para o pessoal. Obrigado, Marcelo Tinti. Oi para todo mundo, né? É uma oportunidade única estar aqui. Eu já esperava há um tempo estar aqui no podcast, estar falando a minha trajetória, minha vida, né? E falar um pouquinho da empresa, dos processos, do que eu tenho aprendido também. Legal. Legal, André. E legal, quando a gente estava aqui quebrando um pouco o gelo, né, no esquenta aqui antes da gravação, né, você me contando um pouco da sua história. Eu nem perguntei demais, falei, não, quero conhecer com todo mundo junto aqui, nós vamos conhecer, que eu também estou bastante curioso. Mas, André, antes da gente ir para a sua história, você hoje está como gerente de vendas da Curumá Vitória, é isso? Sim. Tem um pouquinho. Fevereiro e março. Isso. Conta pra gente o que é a Curumá Vitória, um pouquinho, para todo mundo saber. Eu tenho uma experiência, depois eu vou falar sobre isso, de 28 anos que eu estou nessa área. A Curumá Vitória é um desafio. Por que é um desafio? É um desafio porque você tem uma equipe grande, além de uma equipe grande, são vendedores mais antigos, completos também, e você tem que administrá-los, né? Eu acho assim, a gente tem que tentar tirar o máximo de cada um. E é o desafio que eu tenho nessa empresa. E até eu falo que uma vez o Ailton Senna falou que você tem que ser o melhor na sua área, independente se é um faxineiro, se é um vendedor, se é um... Então eu tento buscar isso, né? Treinar a equipe através de transformar essas pessoas em ser melhores a cada dia e, consequentemente, a empresa ter resultado. Eu acredito muito nisso, sabe, André? A gente não veio aqui para ser qualquer coisa. Eu acho que Deus nos colocou nesse mundo para a gente ser, né, Sim. bom, ser do bem, evoluirmos, né? Então você trouxe uma frase aí de um grande ídolo nosso do Brasil aí, é meu também, né, que ele fala uma coisa que fala assim, bate muito comigo também, né, que a gente está aqui para fazer o melhor, né? Exatamente. Essa dedicação, essa vontade, cada dia a gente acordar e fazer melhor do que a gente fez ontem, né, essa coisa que está dentro da gente de melhorar continuamente é muito legal, né? E a empresa, ela te proporciona isso, né? Através de ferramentas BI, você pode acompanhar e transformar pessoas. Né? Vendedor que está lá como D e C, você passar ele para 2, 3 meses para B e A, e aí você vem aquela satisfação, poxa, foi um trabalho seu e que Deus te proporcionou, mas é gratificante isso. É o meu desafio aqui em Vitória. É muito bom, muito bom. E assim, Vitória, para a gente no grupo, né, em Acurumá em especial, a gente trata como uma casa matriz, né? Ela de fato não foi, a fundação da Curumá, ela não é nesse endereço. A primeira Curumá nossa foi em Campo Grande, aí depois a gente muda da Curumá de Campo Grande, na Reta da Penha aí mesmo, que hoje, o ponto hoje é uma farmácia aí. Aí depois a gente compra esse terreno aí, a gente muda definitivamente para aí. É um terreno muito bacana. Isso já tem 26 para 27 anos que a Curumá está aí. Mas foi daí que a gente foi conquistando outras, abrindo outras filiais e tornamos o que a gente é hoje, né? O maior revendedor de Toyota no Brasil. E a partir daí. Hoje é o top of mind do Espírito Santo também, né?
Falou de carro, a marca é muito forte, a marca é muito boa. É. E então tem muita visibilidade estar aí, né? Você está no departamento que puxa, né? É como se fosse o motor do negócio, que é o departamento de vendas, na casa matriz. Então, André, parabéns pela conquista de chegar até aí. É um lugar bastante desafiador, né? Um lugar que forma muita gente. A chefia está tudo perto, cheio de chefe perto, né? Tem um monte de chefe, fica toda hora te olhando aí para lá e para cá falando, né? Eu tenho essa experiência de sempre trabalhar em matriz, né? Mas aqui é muito maior do que onde eu trabalhei. Porque a gente concentra várias centrais, né? Uhum. E aí isso acaba ficando muita gente junto aí, né? É o que eu falei. Tá. É uma Mas cidade. você está com quantos vendedores aí hoje, André? Estou com 9 vendedores. 9, né? Uhum. Mais um de venda direta, né? 10. E a Curumá Vitória, ela já teve assim o maior share de cidade grande no Brasil, né? Porque aí depois a gente abriu Vila Velha, abriu Serra, abriu Cariacica, deu uma dividida. Vou dividir no share. Dividiu um pouco o volume de venda, né? Dividiu um pouco o volume de venda. Hoje está vendendo quanto, Vitória? A média, fevereiro e março, eu fechei com 96 carros. Uhum. A minha meta é passar de 100. Uhum. Legal. Eu acho que tem todo o potencial aí. A quantidade de chefe que você tem em volta de você, não vai faltar gente para te apoiar aí, para você crescer. Exatamente. Não, mas o time é muito legal. Mas, André, conta pra gente um pouquinho da sua história, né? Como é que você chegou até aqui? Né? Uhum. Eu sei que pelo seu sotaque você não é daqui, não é um sotaque capixaba. Mas parece? Um pouquinho, né? Né? Mas conta pra gente onde você nasceu, né? O que você estudou, como é que você chegou até aqui pra gente? Sim, eu sou natural de BH, né? Uhum. Meu pai é capixaba, era capixaba, faleceu em 2021 de Covid, e minha mãe é mineira. Então, assim, a minha vida toda foi lá. Uhum. Eu nasci lá, eu tenho 6 anos que eu estou aqui em Vitória, mas assim, eu tenho 3 filhos, João Vitor, Vitória e Felipe, né? Casado, tenho 51 anos. Comecei minha trajetória de trabalho no zoológico de BH. Puxa, Eu, que legal. Uhum. eu fui pipoqueiro. Uhum. Com que Aí idade, eu André? falei assim, agora eu quero crescer. Aí fui para o carrinho de sorvete. Aí eu falei assim, poxa, consegui chegar do carrinho de sorvete. Aí comecei a engordar um pouquinho e saí fora no carrinho de sorvete. Mas assim, Então, você não deixaram para vender, não era para comer, não. não, meu time dava para eu levar, né? Eu levava para casa. E assim, eu tinha participação também, que era 10%. Uhum. Aí larguei lá e fui mexer com meu pai, que era uma retífica de motor. Aí eu Uhum. trabalhava como assim, mecânico e retificador, né? Retificava cabeçote, biela, eixo, trabalhava no jato de areia. Mas era E motor pequeno ou motor de caminhão, máquina? não, motor pequeno, era de Corcel, Volkswagen, Fiat na época e Ford, Uhum. né? Uhum. Uhum. Motor de Corcel 2, que era muito pequenininho. Uhum. Mas eu Uhum. trabalhava mais na usinagem, trocava guia, fazia essas partes assim de retificador. Limpava o torno, limpava a fresa depois de tudo feito, Sim, né? sim, mexia com torno, media. Então, depois foi até os 19 anos. Com Mas 19, quando você começou como pipoqueiro, você tinha que idade? com 12 anos. 12 anos, nossa senhora. É. Uhum. Que legal. Aí, beleza, trabalhei com meu pai, mamãe falou assim, não, você vai sair para fora, você tem que ver outras coisas. E aí eu comecei a sair, fui para o centro da cidade procurar emprego e tal. Aí eu arrumei nessa época eu estava formando em administração. Aliás, comecei como administrador, né, na PUC Minas. E aí trabalhei em 2 bancos, no Milbanco e Banco do Estado do Paraná. Fui bancário, né? Esses 2 bancos, o último banco faliu, que foi o Milbanco. Eu era efetivo na época e não tinha como continuar. Ele foi liquidado na época, né? Liquidação, fechou, né? Não tem jeito. E aí eu fui procurar emprego como vendedor.
foi quando eu entrei no Grupo Carbel, eles me deram a oportunidade, fiz um PI, e aí entrei, eles iam me colocar como venda de seguro. Eu falei, não, você vai para a área de vendas. Aí eu entrei na área de vendas, de vendedor. De veículo novo. Oi? Veículo novo, né? Veículo novo. Sabia nada de carro. Era que marca lá? Porque a Carbel tem diversas marcas. Volkswagen. Volkswagen é o forte deles. Né? E aí, assim, eu aprendi tudo que eu sei hoje também, né? Eles me deram oportunidade. Foram 16 anos de venda, mais 3 anos como supervisor. Eu que montei lá o BDC lá da Carbel. E depois mais 4 anos como gerente geral. E aí teve uma reestruturação, o Grupo Recreio, que é o Grupo Recreio de Muriaé, tem uma vaga em Vitória. Aí eu vim para Vitória, né? Comecei a trabalhar lá também, aprendi bastante coisa, eu trabalhava com novos e usados lá. Aí, um belo dia, Deus falou assim, olha, você vai trabalhar em outro lugar. Rapaz, aí eu vim para cá. Aí Daniel Niemeyer me deu oportunidade, eu entrei aqui e falei, nossa, é outro mundo, que realmente é outro mundo. Em termos de processos, em termos de... você tem muito mais ferramentas para acompanhar, para desenvolver pessoas, mas você vê que é diferente, né? Não falando mal do outro grupo, não. O outro grupo eu devo muito e tenho gratidão, né? Mas os processos são diferentes, né? E treinamento com pessoas. Eu fui treinado pelo Daniel. Foi que ano que você entrou conosco? Eu entrei em 2020. Tem 1 ano e pouco. 1 ano e 4 meses. Finalzinho de 23. Finalzinho de 23. Aí comecei a treinar. No início eu falei, não sei se eu vou aguentar esse treino, não, hein? Aí. O Daniel é muito cheio de processinho, né? E foi me dando, o Daniel foi me ensinando, Niemeyer dando apoio. E aí, assim, beleza. Aí consegui sobressair na Serra, consegui aprender todos os processos e comecei a treinar pessoas e adequar, e a equipe começou a andar muito bem lá. Vender consórcio. O ano passado, nós ficamos como A e ficamos concorrendo a uma das melhores empresas também, né? E assim, foi muito gratificante para mim ver isso, ver o crescimento da equipe da Serra, e eu falei, poxa, eu posso ajudar mais pessoas. E não é à toa que eu estou aqui, não. Eu acho que Deus me mandou para cá para isso, para eu ajudar e treinar outras pessoas e fazer a vida das pessoas melhorarem. Tudo tem seu propósito, né? Tudo tem seu propósito. Não tenha dúvida, André, não tenha dúvida. Mas me conta, você passou por 2 grandes grupos, tanto Carbel quanto Recreio, que são 2 grupos muito bons, né? Sim. E está conosco há 1 ano e pouquinho. O que você pode falar assim dessa comparação, assim, o que é forte, né? Quais são os nossos pontos fortes e tal? Você destacaria? Eu ia até colocar mais coisas, porque é o seguinte, veja só, você trabalha em prol de um objetivo comum, que é o resultado comum. Então, nas outras empresas você não tem isso. É o gerente de usados brigando com o gerente de novos. E outra, treinamento de pessoas. Porque uma coisa é você treinar para aquela pessoa chegar a um tal lugar. Então, eu senti isso muito. Eu senti treinamento, valorização profissional. Não que eles não valorizam sim também. Mas aqui no grupo você vê muito também número. Pô, o cara está dando resultado. Então, você tem condição de crescimento grande. E isso é importante. É meritocracia, né? Que a gente fala. E isso, assim, para você ver, são 30 anos que eu estou e realmente fez diferença na minha vida. Então, eu assustei na hora que eu vi. Falei, puxa vida, aqui é diferente. É o que a gente fala muito de respeito, né? A meritocracia, para mim, é uma questão de respeito, né? As pessoas que merecem mais, né, é reconhecida, né? A gente tem um destaque dela, né? Assim, você está fazendo mais, então está aqui o número maior. Parabéns, tal.
Então, a gente, para evitar promoção, evitar puxar-saquismo, evitar esse tipo de coisa, a pessoa, para estar evoluindo, ela tem que ter entrega, né? Tem que ter número, né? Tem que conseguir fazer as coisas dela, né? É Sim. como numa Olimpíada, né? Ninguém vai para a Olimpíada direto. Ele começa no campeonato de escola, estadual, depois ele vai para o nacional, disputa, sei lá, o Pan-Americano, ele vai ganhando cada etapa dessa até chegar numa Olimpíada e quem sabe vai ser o melhor do mundo. Mas é uma trajetória, né? A pessoa começa igual você sair de pipoqueiro, né? E chegar aonde você chegou é por conta das conquistas que vai, né? Exatamente. Não, apesar de aquele pipoqueiro ainda, né, existir dentro de você, mas além dele se acrescentou o sorveteiro, o retificador, o bancário, o vendedor de carro, mas tantos outros, né, personagens que foi te construindo para você chegar até aqui. Me tornou um indivíduo mais forte, né? E que busca melhora contínua, né? E sempre temente a Deus, sempre. Mas isso é muito bom. A sua família veio com você para o Espírito Santo também? Ou seus filhos ficaram lá, sua esposa? Não, minha esposa é daqui, né? Hoje a gente mora em Jardim Camburi, mas minha mãe, ela mora em Belo Horizonte, ela comprou um lote aqui em Mar Azul, ela está aqui, mas ela fica lá e aqui. E meu irmão trabalha na Mila como gerente na Mila Volkswagen. Aham, aham. Que Que agora bom. está até em Sete Lagoas, trabalhando lá como gerente. Uhum. A família é Não, pequena. legal. André, você que já teve essa experiência em outras marcas e tal, está conosco aqui, já até fez esses comentários, que conselho que você dá para as pessoas que estão aqui conosco, que querem chegar, ou que estão nos ouvindo, né? Porque são bons Uhum. conselhos para você que tem uma jornada tão legal, assim, 28 anos de trabalho não é qualquer coisa. Eu acho o seguinte: primeiro, acreditar que tem um Deus que olha para a gente, né? E tudo que você fizer, você ter foco, honestidade, resiliência, humildade também no cargo que você tiver. E ser grato, né? Ser grato no lugar onde você está trabalhando, você está tirando pão, né? E sempre tá orando ali até para os donos da empresa, de onde você está trabalhando, né? Uhum. E pedir a Deus o melhor a cada dia para todos nós. Verdade, né? A gente precisa muito dessa orientação, né? Que está seguindo os bons caminhos, né? Agora, André, a gente está vivendo num mercado bem competitivo, né? Como é Sim. que você faz para você estimular, para você desenvolver a equipe, igual você falou aí, que você é um cara que gosta de desenvolver muitas pessoas e tal? Como é que você faz isso, né? Conta pra gente. Eu falo que o exemplo ele é muito importante, né? O exemplo todo dia ele é importante demais. Então, eu, por exemplo, lá na Serra, o pessoal não mexia muito com redes sociais. Uhum. De ir lá, divulgar. Mexi até um pouco, mas não tanto. Aí eu divulguei o Toyota e na mesma semana eu vendi um carro. Uhum. E aí eu falo, os exemplos arrastam, né? E aí foi que a equipe começou a desenvolver. Eu falo que a gente tem todas as ferramentas hoje na empresa que você pode ajudar individualmente cada um e fazer com que elas cresçam. Uhum. Eu faço muito reunião individual, porque ali você pode tratar devagarzinho cada um Uhum. e desenvolver. Uhum. Sendo conversando com um a um, né? Com um a um. Mas assim, em especial, como é que você faz com as pessoas? Assim, você pega casos que elas estão tendo dificuldade e vai tratando aqueles casos, você conta outras histórias, como é que você faz? Não, eu pego assim, o que eu aprendi, porque hoje você tem que ter uma padronização muito forte de telefone e também na loja. O envolvimento do gerente, eu acho que é fundamental. Eu sei que aqui você não tem muito tempo de ir na mesa, de fazer esse atendimento, mas eu tento todo momento em ir, porque
quando você vê que o cara está com dificuldade, o vendedor está com dificuldade, não está vendendo, o cliente está levantando, é a chance que você tem. E muitas vezes você consegue transformar aquilo em venda. Às vezes o cliente não quer falar para o vendedor, mas fala para você. Então, eu falo que a venda é um teatro. Eu peço para todos os meus vendedores me chamarem. Falo, ó, chama lá, me chama toda vez. Mesmo se você for embora, se não for comprar. Nem que eu aperto a mão deles. Eu gosto disso, tede a tede ali, aperta a mão. Não, por que você não vai fechar? Isso faz diferença. E o Daniel está sempre me ensinando. É acompanhar as ligações, é buscar, por exemplo, no Grupo Carbel tem muito isso. Tem uma empresa separada que só trabalha cliente primeira visita. Uhum. E eles conseguem trazer ali 25%. Então, eu trabalho muito isso. O cliente primeira visita, meus assessores já trabalham com isso. Uhum. Importantíssimo. E aí, outros tipos de prospecções, né? Então, você juntando isso, o trabalho diário, conhecer, e outra, tratar o seu colaborador como uma peça fundamental no processo. Ele é um moinho. Então, conhecer o dia a dia dele, às vezes o cara está com um problema pessoal, você ir lá, escutar pelo menos, né? Isso é importante. Acaba que a equipe vem junto com você. Esse apoio, né, que dá para a pessoa, né, você vai criando esse vínculo com a pessoa, né, você vai participando da pessoa, do desenvolvimento dela. O meu legado é esse, é transformar pessoas, em fazer as pessoas desenvolverem. Esse já é o seu legado. Eu ia te perguntar lá na frente, né, transformar as pessoas, né, fazer as pessoas. E a pessoa lembrar até hoje, tem vendedor que me liga de Belo Horizonte, tem vendedores meus que hoje são gerentes no grupo, que é o Matheus, que é lá em Juiz de Fora, o Leandro, que trabalhou na Carbel também, Leandro Albuquerque, que está na BID. E assim, é gratificante. As pessoas ligaram e falaram, poxa, você me ajudou tanto, aquela eu aprendi muito com você, porque a gente tem a forma de atender. Eu trabalhei em BDC e eu trabalhava muito isso, telefone, né? Padronização de telefone, padronização de atendimento. Na Volks tinha um chamado ITC, não sei se você já ouviu falar. Então. ITC é tipo uma pós-graduação de atendimento. Então, você está ali e a fábrica dá o certificado na Alemanha. E eu fiz todos esses 3 certificados. E aí mostra muito isso, mostra o dia a dia do gerente, como ele tem que enfrentar conflitos, como ele vai treinar a equipe, o padrão de atendimento em cada atendimento, o que você deve fazer, rapó, e aí vai. Você vê que o sucesso não é por um acaso, né, André? Você não chegou onde você chegou à toa. Tem toda uma construção, um monte de aprendizado, né? Tem sim. E como é que você faz para você se desenvolver? Você já contou esse caso que você fez lá desse curso lá da Volkswagen, mas você aprendeu muito mais coisa, né? Até vender sorvete, pipoca, retificar motor, né, banco. E chegar onde você chegou, você vem evoluindo, né, esse aprendizado. Como é que você faz? Sim. O que acontece? A gente tem que sempre estar tentando desenvolver e não parar no tempo, né? É igual agora, inteligência artificial, ela é importantíssima. Então, eu estou buscando um curso para desenvolver nisso também. Até o Alcides lá de Cachoeira está fazendo e encomendou o Daniel. Eu vou entrar agora esse ano para estudar isso melhor, mas eu tenho escutado muito podcast, né? No YouTube atendimento, formas de atendimento, eu tenho sempre melhorado e buscado novas formas. Não, você deu um exemplo maravilhoso, né? Agora nós tá na onda agora, né? Tá na moda, né? A questão da inteligência artificial. E o quanto que a gente tem a necessidade de aprender para a gente não ficar ultrapassado, né, André? Porque percebe-se que esses modelos, né, de inteligência artificial eles vieram para ficar. Não está pintando muito que vai ser uma moda, não. Ele vai participar da nossa vida. Algumas profissões nem vão ter no futuro mais. Eu estava conversando com a minha esposa ontem
Ela está falando, nossa, agora eu sei que você pode fazer a consulta, se não fazer uma pesquisa, e pedir para criar um plano de academia para você fazer atividade física pela academia. E ela falando, como é que fica, gente, esse monte de personal que tem por aí, as academias, se a pessoa começar a se desenvolver por ali, né? E aí a gente estava, porque por um acaso também, como é que a gente entrou nisso? Eu também sou igual a você, gosto muito de estudar, estava vendo lá sobre inteligência artificial. Então eu gosto muito de ver vídeo no YouTube, né? E aí tinha um Isso youtuber lá falando, ensinando a fazer os prompts, a ferramenta A, a ferramenta B. E por um acaso estava falando da gente pedir uma sugestão de decoração. E tinha um ambiente lá, de um lugar que a minha esposa vai, que o pessoal lá do ambiente lá queria mexer nele. Falei, vamos pegar, você tem uma foto? Tem. Botou uma foto lá, falou, como é que a gente pode decorar isso aqui para fazer não sei o quê, coloca lá direitinho. Rapaz, é impressionante, André, é a impressionante. inteligência artificial já fez o projeto para você. Fez o projeto, pegou aquele ambiente, né, e já colocou lá a plantinha, mudou a cor, botou um armário, botou não sei o quê. Rapaz, você olha assim e fala, o E o que vai ser do arquiteto, hein? arquiteto, né? É. O que vai ser do arquiteto, né? Então, assim, é uma coisa que vai mexer. É claro que não vai ser só ela. Eu acho que não vai ser esse avalanche de transformação que as pessoas vão deixar de falar com o arquiteto ou com o personal, né? Não vai ser isso, mas vai incomodar muito. As pessoas que não tiverem preparadas serão substituídas. Mas é o futuro, né? Tem Né? jeito. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque se você pega isso, aí se você pegar esse mesmo exemplo que eu dei, de fazer uma ambientação de é a entrada de uma garagem assim que levava para um ateliê, né? Se um arquiteto pega isso e ele desenvolve, ele vai saber perguntar com muito mais propriedade, vai falar, não, tira isso, coloca aquilo, essa cor não combina, me dá uma outra sugestão de cor. Então, se a gente souber pegar o nosso conhecimento e potencializar o nosso conhecimento com essas ferramentas, né, Ah, a gente vai ficar muito melhor, muito mais rápido. com certeza. Então, é uma possibilidade assim, que eu tenho observado muito isso, estimulado as pessoas, não para não, porque a gente não pode ficar para trás, senão a gente vai ser atropelado aí. É verdade. Na minha época eu falava muito isso quando eu formei em administração. Já falo, você tem que sempre estar desenvolvendo, né? Uhum. Desenvolvendo, buscando novas ferramentas. Na minha época era just in time. É. Uhum. É isso Isso aí. a Toyota Era tem. moda, né? Era moda, Tem. né? É Era uma moda. moda. Nossa Senhora. Mas, André, falando um pouco disso de tecnologia e tal, você que vive nesse mercado automobilístico aí já há bons anos aí, ele é um mercado assim muito ativo, né? Tem muita negociação, você tem que estar ligado o tempo todo, né? Lançamento de carro, é campanha de uma marca, campanha de outra, o cliente gosta de uma coisa, daqui a pouco já não gosta mais. Quando você olha isso para frente daqui a uns 5 anos, como é que você acha que vai estar esse mercado? Você acha que ele vai melhorar, vai ficar mais acirrado? Boa pergunta. O cliente vai querer comprar só via internet, vai parar de vir na loja? Como é que é assim, né, da Não, sua cabeça, sem compromisso nenhum? boa pergunta, tá? Eu estava pensando nisso, porque o cliente, vou falar do cliente Volks, tá? O cliente Volks, ele não é tão fiel como o cliente Toyota. O cliente Uhum. Volks, ele vai para Hyundai, ele vai para Fiat, ele vai para Chevrolet. Então a gente tem um ponto muito forte, inclusive a fábrica colocou agora 10 anos de garantia, para exatamente a gente começar a fidelizar isso ainda mais, né? O cliente Toyota, ele compra Toyota, mas e os concorrentes que estão chegando? Aí, a cada dia, você tem que ser melhor no que você faz. Numa Uhum. entrega, no atendimento, num telefone. Eu estava conversando com a recepcionista minha, e ela estava atendendo e tal, aí eu virei para ela e falei assim, que você acha transformar e ser um pouquinho mais informal? Falar assim, olha, muito obrigado pela ligação, né? Parabéns, obrigado, vou te passar agora para a pessoa. Ela já Uhum. começou a fazer isso. Então, cada processozinho, não é FENAI, no atendimento, é o vendedor atendendo, é Uhum. acompanhar. Então, lá na frente, o atendimento vai fazer
ainda mais a diferença. Porque você pega aí os elétricos, né? Uhum. E já estão chegando essas marcas chinesas aí que a gente tem no grupo também. Se você não tiver o atendimento, a pessoa vai para outra marca. Então é isso. Numa entrega, ser uma entrega diferente, agora nós estamos colocando, até o Felipe pediu para a gente colocar a indicação de clientes na entrega. Uhum. Eu acho que a entrega, além disso, ela tem que ser diferente, sair fora da caixa, né? Talvez uma Alexa falando assim, colocando a música mais importante do cliente, da vida dele, Uhum. entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar essa parte do atendimento mais ainda, porque lá na frente a gente colher a Exato. fidelização. Rapaz, você sabe que sou das antigas como você, assim, né? Mas eu fico vendo o quão importante que a gente está atento às pessoas, né? Porque o ser humano, ele por natureza, ele gosta de outro ser humano. Ele é carente, assim, de afeto, de conversar, de tal. Acho que até por isso que a rede social se propagou tanto, né? Porque as pessoas querem a atenção do outro, né? Ele quer chamar Sim. atenção, ele quer ser visto e tal. Então, quando ele vai num lugar que ele é muito bem atendido, né, igual você falou, e a gente fazer esse atendimento, né, um pouco além, ser Mais humanitário, né? mais humano, né, Hum. a gente acaba conquistando esse carinho do cliente. Eu acho que dificilmente ele vai nos trocar por uma relação mais fria, né, que seja digital, que seja uma coisa dessa. Acho isso. Acho também que vai ter uma pressão maior, né? Acho que o digital vai estar mais presente ainda na vida da gente. Sim. Mas eu concordo muito com você que o atendimento vai fazer muita diferença, né? E as pessoas pagam por isso, né? Você pega um restaurante, que você vai no restaurante, você não vai lá para comer só. Se fosse para comer, você comia, sei lá, em casa, fazia lá um Sim, macarrão e sim. comeria e mataria a fome. Mas você vai no restaurante para ser bem atendido, para você fazer um bate-papo, para você ter um ambiente, para, né, para fazer essas conexões, né, que o ser humano precisa, né, de estar com atenção um com o outro aí. O ser humano é carente disso, de um bom É. atendimento. Sei lá se é carência ou se é o nosso jeito, né, a nossa característica, né? Mas Nosso... já reparou que, eu não sei se aqui no Espírito Santo, mas em Belo Horizonte tem muito. O atendimento ruim, você tem em muitos lugares. Às vezes a pessoa quebra por causa Uhum, disso. O dono não está ali, não vê. Então, uhum. assim, Atende de vale a qualquer pena. jeito, não dá atenção à pessoa, né? É. E isso a gente tem que ficar atento nos pontos, né? Ó, o vendedor tá, o cliente levantou bravo, deixa eu ver o que que aconteceu, vai lá. Eu já peguei cliente na porta, indo embora, Não, uma vez na Recreio. Falei, não, não, e às vezes... vem cá, o que aconteceu aqui? A E gente o que mais ouve, né? Tô aqui há meia hora e ninguém olhou para mim porque eu tô mal vestido. é, Você entendeu? A pessoa ela sai brava com a gente, fica magoada. E fica mesmo. Então, às vezes, uma bobeira que a gente dá, uma distração que dá com o cliente, você perde o cliente e magoa o cliente muito. é uma forma que fala, aí, É, então, isso é um pouco mais ríspido. André, o papo tá ótimo aqui. Conversar com uma pessoa que tem história igual você tem é muito boa, mas assim, eu tenho que caminhar para o final aqui para não enjoar demais nosso público aqui, né? Queria te pedir assim, um conselho, né? Uma dica, um livro, um filme, que você pode uhum. deixar para a gente aqui? Eu falo o seguinte, o primeiro livro é a Bíblia, né? Que eu amo, eu Hum, acho assim, maravilhoso. Mas um filme que mostra muito o dia a dia do vendedor, da persistência, eu falo que é a Procura da Felicidade, com Will Smith. E uhum. também o Lobo de Wall Street. Eu acho assim, eu vejo 10 vezes aquele filme e assim, mostra o dia a dia mesmo, mostra as formas de atender melhor. O Will Smith ali na procura da felicidade mostra a persistência dele, o tempo que ele tinha, né, em ligação ali e persistia e conseguiu. É. Você sabe que A Procura da Felicidade é um dos filmes mais citados aqui, e a Bíblia também, né? Ah, é mesmo? Não sabia, não? Que eu vou gravando aqui, as pessoas falam, eu vou lembrando aqui
Que bom, da ué. história, né? Então estou no Muito caminho bom. certo, hein? É. Não, porque são marcantes, né? E coincide Ah, muito com os nossos valores, né, André? sim, muito. Coincide muito com os nossos valores, que a gente é isso, a gente é do trabalho, a gente é da persistência, a gente é para passar pelo caminho certo, né? A gente não quer atalho de qualquer jeito, né? Assim, a gente quer fazer a coisa certa e isso vem através de dedicação, trabalho, disciplina. Isso é muito bacana. Com certeza. Mas, André, que gostoso. Obrigado aí por esse bate-papo. Muito bom te conhecer um pouco melhor, né? Obrigado, Acho que Marcelo. agora, quando a gente se vê, a gente vai alongar essa prosa aí mais um bocadinho. Mas E eu vou deixar para você fazer as considerações finais do nosso programa aqui. tá bom, eu agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho da minha vida, e agradeço aí o Daniel, o Niemeyer, o Felipe Zaquê, você, pela oportunidade de estar nessa empresa, né? De mostrar meu trabalho também. E como eu falei, uma empresa que valoriza o ser humano, treina pessoas e motiva, né? Isso é muito importante, isso faz uma diferença e muito na vida. Mas é isso, André, assim, e ninguém chega, né, só porque a empresa é assim, né? A empresa é a gente. Ela dá os caminhos, né? Para você. Mas somos nós que fazemos a empresa, igual eu falei na abertura, né? A história do grupo é um pouco da nossa história. Então, você observa que o que você mais gosta de fazer, que é desenvolver as pessoas, é o que você mais valoriza na empresa, é uma empresa que desenvolve, mas quem desenvolve é a gente mesmo, É, né? Isso é muito bom, é muito legal a gente constatar isso, né? Por isso que essas coisas encaixam, a gente vai e se sente tão bem no ambiente, né? Porque os valores, né? A forma de pensar é muito parecida. A gente gosta desse trabalho certo aí, desse caminho para frente aí. legal, Marcelo. Mas é isso, André. Mais uma vez, obrigado por compartilhar a sua história, de estar aqui conosco, de confiar no grupo, de estar né, fazendo essa jornada conosco aqui. Tá? Para a gente é um prazer contar com pessoas como você assim, aqui conosco. Né, e falar para quem está nos ouvindo que compartilhe essas histórias, né, são boas histórias, merecem ser compartilhadas. Tá? Agradecer a todos aí. Semana que vem tem mais. Tá? E obrigado, André. Valeu muito o Obrigado bate-papo. pela oportunidade. Valeu. Tchau.